Mas esse é o primeiro vídeo que vai ser assim, excepcional. Vai ser servido aonde? Isso vai ter onde tem. Isso é revelação. Vai revelar o quê? Menino. Vê a mãe? Pessoal, peço desculpas, mas é que a professora acabou de me ligar aqui para deixar tudo acertado. Caio, muito obrigado pelas palavras. Eu não conheço o senhor pessoalmente, posso chamá-lo de senhor, né? Mas o Fernando fala muito de você, fala assim coisas. Até peguei um livro que eu ganhei do Fernando, que eu acho que você deve reconhecer. Estou lendo esses pequenos. Cara, você é sensacional, tá? Putz, esse livro desobediente, aí? Você tem esse livro desobediente? Tenho, ganhei. O Fernando que me deu esse livro. Ele tá me corrompendo, Fernando. O Fernando é um grande corrompedor aqui de almas, Isso aqui é em muito Maringá. bom. Deixa Obrigado, eu... professor. Nós teremos a chance de nos conhecer pessoalmente, tomar uma cerveja, conversar. Com certeza, professor. Deixa eu só fazer. A hora que o seu orientador quiser começar... Professor, pode falar. uma pergunta. Tem alguma outra sala concomitante a essa? Tem a sala A4, que é essa daqui, ó. Vou repostar ela, que é do GT4. Eu tá bom? acho que tá jóia. Obrigada, professor. Tá bom? João, desculpa a demora aí. A fala é toda sua. Pode apresentar. Obrigado. Tá. Eu gostaria de começar agradecendo a instituição, agradecendo a vocês que organizaram o evento, agradecendo ao professor Caio, que é meu orientador. E confesso que eu estou um pouco nervoso, acho que é natural ficar nervoso, principalmente de falar com pessoas que eu não consigo ver o rosto, né? Então é meio estranho. E o meu trabalho é um projeto de iniciação científica que tem o título de Contra a Ordem dos Senhores, Resistência como Fundamento das Ações de Liberdade no Brasil. E eu começo contextualizando no trabalho, né, a parte histórica do Brasil, né? Que a gente tem que levar em conta que o Brasil é um país colonizado, em primeiro lugar, né? E que esse processo de colonização ele está presente até hoje, né, no nosso país. Isso eu vou tocar mais para o final da minha fala. E durante todo esse período de colonização, de poder mesmo, assim, dos europeus perante os nativos, perante os escravos, a gente tem a resistência presente sempre, né? A luta por resistir mesmo, o direito de resistir. E então a gente tem esse processo histórico de dominação no nosso país, que inicia com o povo nativo, né, sendo escravizado. Matheus, eu tô aqui até as 8h30 na outra instituição, eu já tinha falado com o professor Marcos, tá? Tá bom? Até as 8h30 eu tô em outra instituição. Eu já tinha passado para o professor Marcos, como ele ficou de suplente, ele... Pronto, fechou o microfone. Então, a gente tem que levar em conta o processo histórico de dominação do nosso país. Tudo se inicia com o nativo, né? O nativo sendo escravizado. E como o nativo apresentou muita resistência ao trabalho forçado, os europeus decidiram trazer para o Brasil, para a América, o trabalho escravo através dos africanos, né? Dos negros. E isso gerou uma diáspora africana no nosso país. E aí eu até coloquei aqui que mais de 40% dos africanos vítimas do tráfico escravo, se estima que 40% dos africanos vítimas do tráfico escravo tenham sido trazidos para o Brasil. Então, assim, é uma coisa que foi muito, muito forte no país, não foi qualquer coisa, né? E esses africanos que foram trazidos para cá, eles deixaram a marca na cultura, na cultura, em tudo no país, né? Nosso país foi construído pelos africanos, praticamente. A força de trabalho deles foi o que levantou o país. E agora eu queria falar um pouquinho do abolicionismo, né? A gente tem duas vertentes do abolicionismo, né?
Uma a gente pode classificar assim, pegar como exemplo o Luiz Gama, que é um ex-escravo que foi abolicionista, e ele era um escravo que lutava essencialmente pelos negros, né? Ele não tinha outra vertente de defesa na justiça. E para ele não tinha muita causa perdida, assim. Ele pegava o que vinha, né? E a gente tem também, por exemplo, o Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco, ele era ligado ao setor agrário, e o maior interesse do setor agrário, como o Joaquim Nabuco, era livrar a sociedade da escravidão, mas não realmente ajudar os negros, né? Então, eles deram um termo à escravidão em 1888 com a Lei Áurea, né? Eles não continuaram nessa luta de resistência contra a escravidão. E como o tema do meu trabalho é as ações de liberdade, eu gostaria de explicar que as ações de liberdade, elas são ações que os negros entravam na justiça contra o senhor de escravo, requerendo a sua liberdade, né? Requerendo sua liberdade. Então, era um processo judicial contra o senhor para conseguir a liberdade. E o Luiz Gama, que eu acabei de falar, o principal argumento dele nessas defesas era o direito natural à liberdade, né? Que ele dizia ser anterior à ordem social vigente. Então, é uma coisa anterior esse direito natural à liberdade é anterior à escravidão, né? Então, ele defendia os negros que necessitavam dessa defesa, principalmente com esse argumento, né, do princípio de direito natural à liberdade. E é legal também a gente saber que durante esse período, né, do Brasil Império, muitos advogados entravam com ação de liberdade. Eles defendiam ora os escravos e ora os proprietários. E nisso a gente fica com um pouco de dúvida, né? Pensando, puta, mas como é possível defender uma hora os escravos, outra hora os senhores de escravos? E eles defendiam dessa forma exatamente levando em consideração o direito de propriedade. Então, eles levavam o direito de propriedade e o contrato, né? Ou seja, o principal era o que foi acordado em contrato. Então, se tinha algum problema com o contrato, era isso que eles iam tocar na ação, né? E é interessante a gente parar para pensar nesse princípio da propriedade e da liberdade, né? Que alguns advogados, como Luiz Gama, eles só tinham como tese o princípio do direito natural e da liberdade. E outros não, outros usavam essa tese e também usavam da propriedade, né? E é interessante a gente saber que nessa época no Brasil era muito pensado assim no princípio da propriedade exatamente por conta do liberalismo, né? Que no século XVIII trouxeram para o Brasil o liberalismo, né, como modelo europeu. Só que diferente do modelo europeu, onde se era contra as instituições antigas, contra o modelo feudal, se requeria liberdade de comércio, liberdade civil, direitos políticos, civis. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, quem trouxe o liberalismo para o Brasil foram os senhores de escravos, grandes proprietários de terras, de latifúndio. E eles levavam em conta somente o interesse deles, né, para o liberalismo. Então, eles modelaram o liberalismo no Brasil. Esse liberalismo no Brasil só levava em consideração a liberdade de comércio e tentava afastar a burocracia, tentava criar uma justiça mais efetiva. Só que um dos pilares do liberalismo, que era liberdade de direitos civis, de liberdade política, no Brasil a gente não tinha essa liberdade tão grande, né? Porque essas pessoas que trouxeram para cá, para manter o interesse deles, eles tinham que restringir os direitos civis. Então, eles tinham que manter a escravidão, né? Então, a gente começa a ver a gente pode ver que o direito, o liberalismo no Brasil, ele perde muito dessas características que ele tinha na Europa para se adequar aos problemas sociais aqui do Brasil. E também
Então, pensando nisso, o principal aspecto desse trabalho é poder analisar como o direito de resistência, né, o fundamento que seria, o direito de resistência que seria o fundamento das ações de liberdade, podem influenciar ainda hoje no nosso país na questão da decolonialidade, que ainda hoje a gente tem essas marcas, né, do colonialismo no Brasil. Então, o direito de resistência, o estudo do direito de resistência nas ações de liberdade é muito importante. E através desse estudo a gente pode pensar numa nova hermenêutica constitucional, em como aplicar melhor os direitos humanos aqui no Brasil, em valorizar a cultura brasileira. Assim, eu coloquei até aqui também no meu resumo que para a gente afastar, né, o aspecto colonizador carregado de preconceito e dominação. Mas não é só eliminar, né, a cultura europeia e tudo mais, mas é sim juntar, né, a cultura, dar mais valor para a cultura africana e juntar tudo isso, né, porque a gente percebe que a cultura africana, que é tão importante para o nosso país, é excluída, né. Eu acho que basicamente é isso, meu trabalho. Peço desculpa se eu falei meio confuso aqui, é que estou meio doente, mas é isso. Muito obrigado, João Vitor. Uma coisa que eu queria acordar... o professor Robertson. Boa noite, professor, acabou de entrar. Acordar com os devidos autores dos resumos, como que nós fazemos a dinâmica aqui. Fazemos perguntas por agora, né? Ou seja, vamos apresentar debater, fazer as perguntas, e aí começa o próximo, ou deixa tudo para o final? Já querem debater agora? Melhor, Rosilda? Sim. Tá. Então, quem tiver perguntas para o resumo do João Vitor Soares e do professor Caio Ramiro, fique à vontade para perguntar. Já aqui, soltando aquela pergunta, né? João Vitor, o seu tema é bem instigante, principalmente para mim, tá? Tem um pouquinho de afeição, por quê? Né? Porque eu sou economista, né? E uma das minhas incursões no meu doutorado, eu tive que ler alguns intérpretes brasileiros, né? Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico, Fernando Henrique, e eu acho que eu não consegui ler aprofundadamente o seu resumo, eu passei meio que por cima, mas o retrato que você faz, assim, fez me remeter muito a Gilberto Freire, né, Casagrande Senzala, né, lendo Casagrande Senzala e também Sobrados e Mucambos, né, você vê a inserção da cultura africana no Brasil e como que isso se dá. Pode deixar aí. Você terminou todas as tarefas? Pronto, já montei. Então, o tema é super válido, tá? Principalmente porque é um tema que a gente ainda não resolveu, né? Essa questão da escravidão no Brasil. A gente não resolveu isso. A gente deu a liberdade, só que esqueceu de inserir grande parte da população, né, na sociedade. A gente excluiu eles, literalmente, né? E isso foi a formação desenfreada das grandes cidades, né? Rio de Janeiro, São Paulo, né? Inclusive aqui em Maringá, não sei se vocês viram, teve uma agressão a 2 haitianos, né? No Cacique, né? Foi um episódio lamentável, né? Ou seja, a gente ainda não resolveu, a nossa sociedade ainda é baseada em escravidão. Inclusive... Professor, angolanos, professor. Angolanos, eu pensei que fossem haitianos. Angolanos. Então, assim, é um completo absurdo, né? Inclusive, eu estou dando para os meus alunos de segundo ano para lerem, né? Tem umas críticas ao livro do Gessé, mas, né, é um livro que mostra um pouco dessa questão, dessa relação de escravidão que a gente tem ainda, né? Essa coisa de empregada, de tratar quem é inferior, né?
microfísica do poder, né? Um pouco de Foucault aqui pensando, né? Tratar aquela pessoa que é inferior como inferior. Então, assim, o seu resumo me remeteu muito a isso, né? A pensar esse tipo de coisa. Não sei se o professor Caio queria fazer alguma consideração, ou algum dos membros que estão aqui queria fazer alguma consideração. O meu só rapidinho, assim, parabenizar o João, dizer, assim, não sei se ele, pelo nervosismo, não falou, esse é um projeto de iniciação, né, que a gente está começando, mas eu sempre digo ao João que ele tem um tema para a vida dele. Né? Aqui na São Carlos tem um belíssimo programa de ciência política, que pensar em se não quiser sair de casa, né, em continuar os estudos. E agora a gente está muito assim, no mapeamento, a gente está fazendo alguns leituras pensando em intelectuais negros, Abdias Nascimento, a Lélia Gonzalez, né, marcar esses referenciais também. Então, assim, como o João ainda tem um tempo, eu acho que o tema vai chegar até o TCC dele ao menos, então, como a gente agradece ao Gilberto Freire, claro, né, esses intérpretes clássicos do Brasil, mas talvez a gente também, professor, está pensando muito em dar voz aos renegados e alguns rebeldes, né? Esse é um pouco o esforço, já que nós vamos falar de direito de resistência, também, por exemplo, intelectuais negros que foram renegados e silenciados, né? Alguns textos do Grupo Maré, da UNB, né, que trabalham a diáspora africana também, o professor Evandro Duarte, que o João já colocou aí no resumo, esse texto, né? Então, é mais ou menos por aí o caminho, mas eu agradeço as indicações, já anotei aquilo que pôde, o João acho que também está anotando ali, e é mais ou menos por aí. O João tem um tema para a vida dele, assim, eu acho que agora a gente está meio que definindo ainda por onde ele vai caminhar, né? Vamos ver aí como é que vai desenvolver isso. Mas obrigado pelas indicações. Não, obrigado. É que assim, eu conheço assim o básico de intérpretes, né? O que a gente aprende na faculdade, né? A gente vai fazer mestrado, doutorado. O que dão de intérpretes é o básico, né? Mas eu fiquei muito feliz que o senhor vai trazer outros autores, uma outra discussão, né? Isso é importantíssimo, né? Mostrar que tem mais do que apenas Gilberto Freire, Sérgio Buarque, os básicos que a gente lê, né? Ambos estão de parabéns, né? O professor Caio é um mestre, né? Um mestre louvo a Deus, né? Quem sou eu para falar qualquer coisa só? É uma honra tê-lo aqui. Mais alguma consideração? A Isa fez uma consideração aqui no chat, pessoal. Muito interessante o tema, pensar na propriedade como um meio de reconhecimento do próprio sujeito de direito, é uma perspectiva interessante de se analisar. E como o próprio liberalismo faz com que esse movimento daquelas que oprimem e são oprimidas seja ainda presente nos dias de hoje. É importantíssima essa colocação. Mais alguma colocação? Podemos passar para o próximo paper da Luana, se eu não me engano. Quer falar alguma coisa, João? Fique à vontade. Não, eu agradecer e só pedir desculpa pelo nervosismo. É que eu tô meio doente esses dias, acordei doente na quarta, não sei se é Covid, o que é ainda, que não saiu o teste. Mas é isso aí, queria agradecer a consideração também da... Como que chama a menina que fez a consideração? Isabela Isabela, agradecer a consideração dela. Muito interessante, eu acho que ela entendeu mais ou menos qual é a visão, né? De que as coisas do passado ainda estão muito presentes hoje em dia, né? Sim. E é isso aí, muito obrigado pela atenção. Me perdoa o nervosismo. Não, é assim mesmo, relaxa, é assim mesmo. É questão de hábito, é costume. Né? Você apresentou muito bem, diga-se de passagem. O próximo resumo é a Lei da Palmada e Intervenção do Estado na Família. As alunas Ana Paula Lobato, Luana Oliveira Gonçalves e Maria Isadora, com a professora Cláudia Regina. Quem que vai apresentar? Maria Isadora? Abre o áudio, Maria. Nós três, professor, que vamos apresentar. Oh, tá? Que bom. Então, o palco é de vocês. Mandem Tá bala. bom. Boa noite a todos. O nosso tema é sobre a Lei da Palmada e a intervenção do Estado na família. Nós vamos falar um pouco sobre o que é essa lei, qual é o objetivo dela e como que ela surgiu. Além de falar sobre a opinião da família e a intervenção no Estado, e também sobre as consequências que pode trazer na vida da criança no futuro, e também sobre as penas que podem ser aplicadas.
Eu vou começar falando um pouco sobre o que é a Lei da Palmada. A Lei da Palmada, que é a Lei 13.010 de 2014, ela é a lei que proibiu o castigo físico, que é o uso da força física para disciplinar ou para punir os tratamentos cruéis, como, por exemplo, que é o uso da força física, né? E também dos tratamentos cruéis, como a humilhação e também a ridicularização da criança, com a finalidade de buscar educar e disciplinar as crianças e os adolescentes. Essa lei ela foi criada devido a um caso que aconteceu no dia 4 de abril de 2014, onde um garoto de 11 anos ele foi morto pela sua madrasta, que é uma enfermeira, juntamente com uma amiga da família, que também é assistente social. A madrasta disse ao menino que eles iriam comprar uma televisão e, no caminho, ela deu um medicamento para ele, em comprimido, que é utilizado para fazer a endoscopia. E, então, o menino ele adormeceu. Depois de um tempo, ela aplicou uma injeção letal do medicamento midazolam, que levou o menino a óbito, porque em grande dose pode dar uma overdose. Então, o menino faleceu, e depois que ele faleceu, ela, com a ajuda da assistente social, ela cavou um buraco, enterrou o menino e jogou soda cáustica depois. O pai do menino, ele falou que ele só foi 2 dias depois da queixa na polícia, alegando que acreditava que o filho ele estava na casa de um amigo, dormindo na casa de um amigo, mas só deu queixa 2 dias depois. O pai dele negou ter algum envolvimento no crime e o menino, antes disso acontecer, ele também já havia ido no Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente para denunciar sobre a falta de carinho, por maus tratos. Só que a intimação para os pais, ela só chegou depois que o menino já havia falecido. O objetivo dessa lei é proibir a violência contra a criança e o adolescente, através do castigo físico e do tratamento cruel. Só que ele também busca educar, fazer com que os pais eles eduquem as crianças de forma alternativa, através do diálogo, da conversa, e não punir a criança, né, através do castigo físico e do tratamento cruel. Então, também busca, de alguma forma, ele educar os pais, para que eles não achem que, porque eles foram criados de uma maneira antigamente, que eles também tratem da mesma forma, porque achem que é a solução, que eles achem que é a forma correta de educar. Então, eu acho que o principal objetivo dessa lei, então, realmente é essa, fazer com que os pais eduquem para que essas crianças não cresçam e achem que as coisas se resolvem da mesma forma, através da violência, e não passem isso para as outras gerações. Aí agora a Ana vai falar um pouco para vocês sobre a intervenção do Estado e a visão da família, tá? Obrigada. Boa noite a todos. Bom, então, a questão da família, o que os pais acham sobre essa lei. A primeira instância, quando surgiu essa lei, foi muito criticada porque a mídia social, ela destacou a lei como se o Estado estivesse intervindo dentro da família, de um modo que os pais não poderiam relar nos filhos, mais ou menos dizendo como os pais educariam seus filhos. Mas, para alguns pais, eles resolvem educar os filhos na modalidade de bater, alguns casos espancar, com castigos cruéis. E o Estado, ele fez essa lei justamente, como a Isadora falou, para poder coercir os pais do modo que eles educam os filhos, porque não precisa de um castigo extremo para poder educar. Alguns casos, por exemplo, acontecia muito há alguns anos atrás, vou colocar uma média de 15 a 20 anos atrás, que muitos pais, nossos pais provavelmente presenciaram ou fizeram, que deixavam as crianças de castigo no milho.
Isso daí, às vezes, o dia todo. Ou, por exemplo, molhava a criança e deixava a criança num canto, passando frio. Inúmeros casos de tipo de castigo que os pais cometiam com os filhos, achando que era para o bem, uma forma de educar, porque eles foram educados dessa forma, então eles achavam que estavam certos. No entanto, isso prejudica muito o futuro da criança, do adolescente, que é uma parte que a Luana vai explicar certinho, e o Estado foi a maneira dele poder proteger essas crianças, como a gente teve o caso do Bernardo, que, no entanto, que quando teve audiência, a Xuxa estava presente na audiência para poder ter certeza que alguma justiça seria feita, criada uma lei que poderia ajudar as crianças com proteção. E então, quando acontece isso, que as pessoas ficam sabendo desse tipo de crime, podemos ligar no número 100 para fazer a denúncia. Hoje a lei, ela obriga os médicos, assistentes sociais e enfermeiros, pessoas que saibam desse castigo, obriga a denunciar, porque senão eles também podem sofrer pena de 3 a 20 salários mínimos, e em outros casos também as pessoas, família próxima pode, e até a criança pode denunciar se ela achar. No entanto, também existem algumas pessoas que são contra essa lei, achando que não era necessário criar uma lei porque os pais sabem que não pode bater. Mas eu vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que precisa usar cinto de segurança. E se não tivesse a lei, basicamente ninguém usaria. Então, por isso que o Estado teve que intervir dessa forma para poder amenizar o tipo de violência que estava tendo com as crianças. Eu tenho 3 pessoas aqui que eu posso citar que são contras essa lei, que é o Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo muito conhecido, muita gente provavelmente já deve ter ouvido falar. Ele falou o seguinte: o Estado quer destruir uma relação familiar impondo uma relação jurídica. Já a Super Nani, que é um programa, uma babá, que ela sempre preza a educação e ensina os pais a educarem seus filhos, ela já não é nem contra nem a favor, ela é neutra, mas ela fala que a lei não vai cumprir o propósito de que os pais não batam. E eu tenho um jornalista, o Etevaldo Siqueira, que ele fala que o Estado não tem que dizer o que eu faço dentro de uma área privada, que é dentro da minha casa. Porém, se não existir esse tipo de lei que coíba os pais a educar, a agir de brutalidade com os filhos, sempre vai ter aquele caso que as crianças sofram uma violência e alguns casos que até chegue, infelizmente, à morte. E então é nesse sentido que a lei ela foi criada, para poder proteger as crianças e inibir a educação dos pais de uma forma mais coerente, né, e eficaz, né? Porque bater, basicamente, não, pelos estudos comprovados, não resolve, só prejudica a educação da criança. Agora eu vou passar a palavra para a Luana. Boa noite. Eu vou falar das consequências que essas crianças podem vir a sofrer no futuro. Bom, todo tipo de abuso e agressão que essas crianças estão sofrendo ali naquele momento dentro de casa vai gerar diversas sequelas, diversas consequências que elas podem ter. Entre elas, a depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, ou seja, são as consequências justamente por sofrerem as agressões de seus pais. Outras consequências também é o alcoolismo, agressividade e violência. Uma vez que já adulta, essas pessoas que sofreram quando era mais nova, nas mãos dos pais ou responsáveis, pensam que tudo vai se resolver de forma violenta, de forma agressiva, acha que é a única maneira de conseguir resolver seus problemas. E achando que aquilo que ela está fazendo é o certo por ter sido criada assim e educada assim dentro de um ambiente familiar que para ela aquilo é a única maneira de resolver as situações. Bom, e é de importantíssima citar, frisar que esses pais devem ser punidos, e o artigo 136 do Código Penal, ele vem trazendo as penas que esses pais ou responsáveis vão ser punidos ali. No caso de lesão corporal grave, é de 1 a 4 anos, se a pessoa for denunciada, tudo certinho, e quando resulta a morte é de 4 a 12 anos, podendo essa pena ser aumentada de 1/3 quando o crime for praticado contra uma pessoa
menor de 14 anos. Aí ela vai ter flexibilidade, podendo aumentar dependendo do caso. E além dos responsáveis serem punidos, também a gente tem que saber que quem também é responsável pela educação, saúde e bem-estar dessas crianças são os educadores, profissionais da saúde e os agentes públicos, porque eles devem garantir a educação, proteção, estabilidade emocional para aquelas crianças. Então, caso eles estejam presenciando algum tipo de situação, algum tipo de agressão física que essas crianças estejam sofrendo, eles devem sim prestar queixa, devem sim denunciar aquilo. E caso isso não aconteça, ele também deve ser punido, como foi no caso da assistente social do menino Bernardo, que foi o motivo da lei ali ser criada. Bom, eu vou falar também da criança como objeto, que a Ana já tinha citado. Os pais, eles acabam pensando que as crianças, elas são como um objeto para poder descontar tudo aquilo que está acontecendo. Um exemplo, se o pai chega estressado do serviço, chega estressado do trabalho, ele por algum motivo vai descontar ali na criança, não só por ela estar fazendo birra. Então, qualquer motivo que aconteça fora ali do âmbito familiar, para ele, se ele chega em casa cansado, a criança pede água, pede colo, pede carinho, tá com fome, faz uma birra, para ele já é motivo de bater, já é motivo de qualquer agressão mais forte do que simplesmente conversar com a criança. Então, isso é como muitos pais pensam, né? Que a criança está ali como objeto. Ela pode apanhar, não tem problema, porque para ele é certo descontar sua raiva na criança. E aí a gente vem questionar o lar, o ambiente familiar, que deve ser tratado como um ambiente muito importante, porque é ali dentro que aquela criança ela vai ter seu pleno desenvolvimento. É naquele ambiente familiar que a criança ela tem que sentir que tem proteção, que tem incentivo, que tem afeto, que tem carinho. E quando esse tipo de agressão e violência física passa a acontecer dentro da família, ela não sente mais isso, ela não se sente segura, não se sente bem ali dentro. Então, um lugar que para ela deveria ser um lugar de aconchego, um lugar para ela ter suas raízes, não é mais, porque toda essa violência e agressão tira isso dela. É isso. Obrigada. As meninas elas vão terminar de falar e a gente conclui nosso trabalho. Então, só para concluir, com esse trabalho, a gente conseguiu chegar à conclusão que a lei, por mais que a lei esteja ali para garantir os direitos dessas crianças, ela ainda não é o suficiente, porque ela não vai impedir que isso aconteça, entendeu? E a lei, ela também não está ali para punir os pais que batem em seus filhos. Ela veio para punir o exagero, aquelas pessoas que espancam, as pessoas que maltratam e que acreditam que aquilo é o correto. As pessoas que agem com um exagero, como no caso do menino Bernardo, teve uma das testemunhas, que ela era vizinha, que ela alegou que muitas vezes ela que cuidou do menino, sabe? Ele chegava lá na casa dela alegando que ele estava com fome porque a madrasta falou para ela que simplesmente se ele quisesse comer o bife, a mistura que tinha no almoço, que ele tinha que fazer, porque ela não iria fazer para ele, entendeu? Às vezes um menino ia na casa dessa vizinha e ele queria dormir à noite no meio dela e do marido dela, porque ele se sentia ali como se ele estivesse na família e não realmente na família que realmente é a dele. Então, a lei, ela acolhe todas as crianças que passam por esse tipo de situação, mas ela não evita que isso pode acontecer. Então, por isso que é tão importante que os profissionais da saúde, os educadores e todo o restante da sociedade, eles denunciem essas situações quando presenciar e torne isso uma luta de todos, assim como os outros tipos de violência. E que não trate apenas como uma banalidade, tá? Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado a vocês. Obrigada pela apresentação. Vocês estão de parabéns, viu? Não só pela apresentação, mas também pelo trabalho. Quem quer falar?
Eu quero. Pode falar, Rosilda, porque você é psicóloga, então... Então, eu queria dizer para elas que, assim, é super importante, sim, o tema que vocês estão trabalhando. A lei não vai resolver, mas é preciso, como pessoas que nem vocês, né, estejam alertando, publicando, porque é muito difícil saber que crianças estão sendo vítimas de atrocidades, né? Parabéns para vocês, tá? Obrigada. Parabéns, meninos. O trabalho de vocês é importantíssimo, porque ainda assim as crianças elas não têm, embora elas estejam amparadas pelo artigo 5º da nossa Constituição, né, em termos de liberdade, em termos de ter todos os direitos possíveis, ainda assim as pessoas ainda não têm um bom senso, né? Ou seja, temos que fazer leis para protegê-las, né? Isso aí é o ECA, né? Todas as leis que protegem essa lei da pomada, então tem que ser um reforço positivo, né? A gente está reforçando isso para quê? Para evitar o que vocês falaram, o abuso, o excesso, né? Para falar, gente, não é para bater. Eu fui criado com meus pais me batendo e hoje eu falo assim, totalmente errado, eu não teria esse pensamento. Eu também, professor. A gente bastante. Passei por muitas. Muitas, Só né? que hoje a gente tem um pensamento diferente, né? A gente não faria isso com nossos filhos, né? Exatamente. Sim. É uma outra didática. E isso tem que ser passado de geração para geração, para cada vez melhor. Mas alguém tem alguma colocação? Que eu já vou passar a palavra para o Júnior, João Marcos aqui, o Mariane Júnior, que é o terceiro apresentador da noite, com o resumo Direito ao Esquecimento e Reinserção Social, Dificuldades na Era da Informação. Ele é o autor, né, junto com o orientado, né, orientando o orientador Fernando Rodrigues de Almeida. Pode começar, João. Matheus, boa noite. Boa noite. Obrigado. Fazendo a apresentação, né, como você apontou, sou o autor do texto Direito ao Esquecimento e Reinserção Social, Dificuldades na Era da Informação, sob a orientação do professor Fernando Rodrigues de Almeida, o nosso querido atual coordenador do curso. O nosso tema, com relação ao direito de esquecimento, para fazer uma breve introdução para os colegas entenderem o que eu quero passar. A história da humanidade ela é marcada por sucessivos avanços e desenvolvimentos tecnológicos em diversas áreas, sobretudo o campo tecnológico, o campo da informação. Nessa realidade, surgiram diversos avanços, dentre eles a internet e, como grande consequência da internet, o ambiente do ciberespaço. Um ambiente digital onde a privacidade dos sujeitos, dos indivíduos, ela é completamente limitada. Com a comunicação rápida no ambiente online, surgiu um cenário onde os sujeitos acabam por extrapolar os limites do que é a liberdade de expressão, promovem ataques de cunhos ideológicos, políticos ou mesmo perseguições por opiniões divergentes. E tais atos, é importante frisar isso, eles acabam marcados, ficam gravados ao longo do tempo nesse mundo cibernético, já que no mundo cibernético, por mais que hoje nós tenhamos algumas leis, ele acaba sendo um espaço ainda de grande desorganização. Desse cenário, né, situações que ocorreram em tempos distantes acabam por voltar à tona e ferir a privacidade dos indivíduos. Nesse âmbito, passou a se pleitear o que nós chamamos de direito ao esquecimento. Nos meios digitais, em especial, esse pleitear se dá para que as informações de cunho particular venham a deixar de ser veiculadas sem que venham a ferir a liberdade de expressão e o direito coletivo. É importante pensar que, eu vou falar um pouco mais sobre isso, que nós vamos ter aqui alguns conflitos de princípios. Então, tal direito ele tenta evitar que os sujeitos venham a ser expostos ou mesmo julgados e condenados pela sociedade de forma eterna, por fatos pretéritos, né, por fatos passados. Então, o que é o direito de esquecimento? O direito de esquecimento ele começou a ser discutido no Brasil na década de 1990, mas ele é bastante anterior a isso, certo?
nas nossas referências, o direito do esquecimento ele vai se dar em duas origens etimológicas. De acordo com Machado, 2018, peço desculpa pelo meu inglês, right to forgotten, e de acordo com Luz e Duarte, 2019, do direito especial, o direito ao olvido. No entendimento da autora espanhola Carolina Pina, tal direito se dá pela alegação de eliminar informações que perderam a sua relevância para o público geral, ainda que essas informações sejam verdadeiras, como aponta Luz e Duarte, 2019. À luz da terminologia inglesa, remete que o direito de não ser lembrado por atos do passado que tragam conotação vexatória e constrangedora, conforme aponta Machado, 2018. Sob a perspectiva do direito espanhol, a advogada Temis Limberger palestrou no 6º Congresso de Direito do Consumidor, promovendo tal análise sobre o direito ao olvido, conforme expõe Rodrigues Júnior, 2013. A palestrante fundamenta tal direito ao direito do consumidor com relação a dados bancários explicitados no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, aonde se diz que, à luz do direito, não estou lendo o artigo, tá? Só fazendo comentários sobre ele, à luz do direito do Código de Defesa do Consumidor, versa de forma taxativa que informações negativas sobre consumidores nos bancos cadastrais não podem ser superior a 5 anos, devendo essas serem retiradas. Dispõe-se isso no artigo 43, parágrafos 1º e 2º. Continuando, no nosso trabalho também, nós verificamos que o direito do esquecimento ele traz também uma origem do direito penal. De acordo com Machado, 2018, juiz de direito, o direito de esquecimento é apoiado na reabilitação criminal, garantindo ao infrator e envolvidos em episódio o direito de ter os dados referentes ao delito apagado dos cadastros competentes, após 2 anos do cumprimento de pena ou extinção de punibilidade. É importante que se verifique que nós falamos aqui após 2 anos do cumprimento de pena e extinção da punibilidade. Para a doutrina, Fernando Capês, 2020, abre aspas, tem finalidade de restituir o condenado à situação anterior da condenação, retirando as anotações de seu boletim de antecedentes. Fecha aspas. Ainda à luz da lição de Fernando Capês, tais ações elas são fundamentadas no artigo 93 do Código Penal. Abre aspas. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo de condenação. Fecha aspas. Código Penal, 1940, Brasil. Deve o Instituto do Direito do Esquecimento, então, ser concedido, uma vez em que pode-se continuar a pagar por erros cometidos de forma eterna. O direito de esquecimento, então, é importante que se venha a frisar, ele vem na questão da reinserção social e evitar que essa pena venha se tornar uma pena perpétua. Todavia, nós falamos também das garantias e princípios fundamentais que entram em conflito sobre essa questão. O artigo 5º da Constituição Brasileira, de 1988, aponta e tutela sobre os direitos de liberdade de expressão, bem como a liberdade de informação nos seus incisos 9, 4 e 14, além do artigo 220, parágrafos, também da Constituição Federal de 1988. A liberdade de expressão e informação são garantias fundamentais expressas em nosso mais importante dispositivo jurídico pátrio, a nossa Constituição. Então, nós temos isso assegurado como direito. A liberdade de informação é de tão grande importância que no ano de 2011, pela presidente Dilma Rousseff, foi sancionada a Lei 12.527, conhecida vulgarmente como a Lei de Acesso à Informação, que tem por finalidade a transparência nas despesas estatais, conforme dispõe Tavares 2020 para nós. Todavia, a questão das garantias fundamentais de informação,
elas entram em conflito com o direito do esquecimento e o desvincular das informações. O Instituto de Direito do Esquecimento ganhou destaque, sobretudo, pelo advento dos meios de comunicação em massa, do qual nós podemos citar televisão, internet e buscadores de todos os gêneros nos meios digitais. No que nós chamamos de tempo presente, os ambientes online, sobretudo as redes sociais, têm sido marcadas por locais acalorados de embates, proferimento de ataques, agressões virtuais, que se remetem à vida fora do ambiente cibernético, ainda que por muitas vezes não se tenha um embasamento para a comprovação de tais fatos que ali são expostos. Dessa forma, tais questões podem gerar constrangimentos e, por vezes, ferir o direito da personalidade, da dignidade humana e a honra, que também são dispostos como garantias fundamentais, como defende Machado 2020. Nesses mesmos ambientes podem circular textos, vídeos, fotos, áudios ou mesmo opiniões que, num futuro, podem não ser mais aquilo que tais sujeitos que compartilharam em um determinado momento venham compactuar. Essas informações, ao futuro, podem trazer diversos tipos de constrangimentos. Sobre os impactos que tais informações podem causar, discorre Alzenira de Almeida, 2017, online, abre aspas. Na era da tecnologia, em que as informações são disseminadas de forma instantânea e tomam proporções incontroláveis em fração de segundos, como garantir o direito de esquecimento daquele que teve a sua vida devastada pela mídia em razão do envolvimento em episódios que comoveram a sociedade? Fecha aspas. Percebe-se, neste caso, um conflito de princípios. Direito de personalidade em conflito com as garantias de liberdade de expressão e informação. E, claro, o direito de esquecimento, conforme defende Silvio Carvalho, 2017. À luz da lição de Robert Alexy, 2008, que é um grande estudioso dos princípios, pondera sempre o choque principiológico ao dizer que, no caso de colisão de princípios, não se deve anular um ou outro, mas deverão ser ponderados tais princípios. Ou seja, com essa ideia de ponderação, devem-se analisar casos a casos de maneira particular. Partindo para as considerações finais, o direito de esquecimento ele não é um direito recente, tampouco desconhecido. Todavia, ele vem recebendo maiores destaques pelo dinamismo apresentado da nossa era digital, no tempo presente. Até abro um parênteses aqui, rapidamente, porque não foi inserido o que eu vou dizer agora no trabalho. Em especial, o direito de esquecimento ele está em destaque, principalmente porque nós temos 2 casos no STF, do qual envolvem uma rede de televisão, um canal de televisão brasileiro, que versa sobre o direito de esquecimento. O direito de esquecimento, então, ele é uma tentativa de garantir que os indivíduos possam recomeçar as suas vidas depois de fatos marcantes, sejam de cunho vexatório, constrangedor, ou mesmo de delitos que já tenham trânsito julgado, cumprimento de sentença, mas que, à luz de sua exposição, trariam prejuízos não somente ao agente, como vítimas familiares, o que causaria uma condenação eterna. Lembrando que, no nosso dispositivo jurídico pátrio, não há nenhum tipo de condenação de forma eterna. O nosso artigo ele não tem a pretensão de esgotar tal tema, pelo contrário, ele pondera um estudo introdutório, uma vez em que tal estudo ele sairá de maneira mais aprofundada, uma vez em que ele fará parte do capítulo de livro do nosso laboratório de pesquisa, que é dirigido pelo professor Paulo Roberto Monteiro Prado e o professor Fernando de Almeida Rodrigues. Agradeço a atenção dos colegas e abro as considerações dos senhores. Muito bom a sua apresentação, Mariane Júnior. Realmente, essa questão do direito do esquecimento, né, ela é muito importante, porque com o advento da internet e a globalização, a informação ela
está lá eternamente, né? Seja na camada superficial da internet ou seja na deep web, né? A informação ela vai estar lá, eternizada, né? Essa questão da rede de televisão aí que você citou, que você não citou nomes, em relação à Rede Globo de televisão sobre o direito de esquecimento que ela apoiou a ditadura, não é isso? Na verdade, não, professor. A questão é, de fato, com a Rede Globo de televisão sobre o programa Linha Direta, no qual eles remontaram o caso Aida, eu não sei a pronúncia correta de uma mulher que foi... Aida Cury. Perdão, Rosilda. Aida Cury. Aida Cury, muito obrigado. O programa Linha Direta trouxe essa questão e causou um grande transtorno à família. E também o caso da chacina da Candelária, onde nós tivemos um policial militar acusado de participação, ele recebeu sentença absolutória e acabou sendo vinculado ao programa do Linha Direta. Ah, sim. Né, essa questão do direito de esquecimento marca, né? Então, fica, né? E programas de cunho jornalístico, né? Blogs, né? O próprio YouTube, né? Eterniza esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que o Brasil precisaria de uma lei, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vi um especialista falando que a lei brasileira ela é boa, só que ela está atrasada há 20 anos. Né? Ela não protege os dados, e ainda mais com a atualidade, e principalmente não fala nada sobre essa questão de esquecimento. Né? Então, essas informações que são divulgadas, tal, então ainda é muito incipiente, ainda concordo contigo em relação a esse tema, mas estamos caminhando, né? Alguém quer fazer alguma consideração? Eu quero. Opa! Eu queria primeiro parabenizar meu colega, né, pelo tema. Acho que é um tema muito complicado que precisa ser estudado mesmo, porque ele tem várias vertentes e eu acho que é um buraco que não tem fundo. Enquanto você falava, né, do direito de esquecimento, eu lembrei do pronunciamento do nosso presidente acerca do Ustra, né? Que foi um torturador e que, quando ele não esqueceu o torturador, então a vítima também não deve esquecer o seu torturador, né? E aí eu acho complicado. Como é que a gente trabalha com isso, né? Quem deve esquecer o quê? Como que o Brasil mantém a sua história, né, uma história negra num determinado período, se a gente esquecer que teve gente que foi torturado. O João Vitor, quando ele apresentou o trabalho dele, né, que traz a questão dos negros, a gente não pode esquecer que milhares de negros, milhões de negros, não sei, vieram numa situação extremamente precária e tal. Então, assim, eu parabenizo, eu acho que é um tema muito difícil e não sei como é que você vai sair nessa, porque eu não sei se eu teria coragem de fazer isso. Rosilda, primeiro vou agradecer as palavras e já vou começar me desculpando com você, que eu não vou conseguir assistir a sua palestra, que é a subsequente, porque eu tenho que migrar de link para apresentar com o Fernando no outro canal. Mas a resposta que eu trago para o seu questionamento ela é muito interessante, em especial, eu não sei se você se atentou durante a apresentação, que eu citei algumas vezes o Dr. Machado, que é um juiz de direito, ele escreve muito sobre o direito de esquecimento. Ele versa muito sobre a questão de que o direito de esquecimento ele tem uma valoração social também. Então, no caso de crimes, como nós tivemos da ditadura militar, é um grande exemplo disso. Eles, pela sua notoriedade, eles acabam não ganhando esse direito. Eles não entram nessa questão. Nós entramos na questão do direito de esquecimento, muitas vezes, por situações de um âmbito pessoal, e não de uma situação, muitas vezes, como eu vou dizer para você, de cunho nacional, que é o caso da ditadura. Até eu acho que, eu até me expresso errado, não nacional, até mesmo internacional. Por que não pensar dessa forma?
já que esse passado sombrio brasileiro ele é conhecido em todo o planeta. E parte dos meus estudos é que eu não trouxe tudo para cá, porque eu estou levando para o capítulo do livro. Mas em parte dos meus estudos, eu analisei também a questão do... Você com certeza vai se lembrar do crime de 1992 da atriz Daniela Pérez, filha da autora Glória Pérez, e no qual a ré confessa do assassinato, ela versou sobre o direito do esquecimento, mas os tribunais não acataram. Por quê? Pela grande comoção nacional que se teve por meio desse episódio fatídico. Eu não tenho outra expressão para usar, senão essa, sobretudo dessa tragédia. Então, o direito de esquecimento ele é versado caso a caso. Ele é versado caso a caso. Até na principiologia, como o brilhante Robert Alexis coloca para a gente. Então, não são todos os crimes que passarão por esse processo. Como você disse, como esquecer uma agressão é bastante complicado. Ainda mais num caso onde se houve um crime em que esse criminoso ele nunca pagou por tal acontecimento. Então, de qualquer forma, jamais se teria como se pleitear, nesse caso em particular que você citou, o direito ao esquecimento. Fechando aqui para passar a palavra. Eu só vou parafrasear o Che Guevara. Hay que esquecer, pero no mucho. Faço as minhas palavras a da Rosilda, né? Essa questão Rosilda, da... eu vou te pedir desculpa. Você poderia repetir a sua frase? Cortou para mim bem na hora. Hay que debemos esquecer, pero no mucho. Pero no mucho. Essas questões, né? Esse GT tá com questões não resolvidas, né? Questões da nossa história. Esse GT tá bombando por causa disso, questões históricas que não resolvemos. Concordo com a Rosilda no que ela pontua, principalmente essa questão da ditadura militar brasileira, a gente não resolveu isso. É igual a escravidão, a gente não resolveu. A gente fingiu, montou uma comissão da verdade, mas não puniu ninguém. Ao contrário de todos os nossos vizinhos que puniram, prenderam e tem pessoas, tem generais pagando até hoje, tá? Essa questão. O Chile aconteceu isso, a Argentina aconteceu isso, né? O Peru aconteceu isso, e o Brasil não teve, né? Como houve anistia, tá, mas não vamos prender ninguém, né? Então, é mais uma situação que não se resolveu. João, você tá de parabéns, tá? Seu pai que tá aí do lado, viu um bracinho aí uma hora, é o teu pai que tá aí do lado? Meu pai está aqui do lado acompanhando o YouTube, porque eu vou apresentar mais 2 artigos, e um dos artigos em parceria com ele. Mas ele está dando um alô aqui para vocês. Um abração para vocês dois, hein? Pai e filho, quem diria, fazendo a mesma faculdade. Vocês estão de parabéns, viu? Olha, vocês são exemplo. Então, João, boa sorte na sua apresentação aí. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Eu acho que podemos passar a palavra para a ilustríssima Rosilda, né? Bom, então eu peço desculpas aqui novamente para a Rosilda, não vou conseguir acompanhar, prestigiar como ela fez, mas todo sucesso para vocês. Matheus, obrigado pela mediação. Um grande abraço para os colegas. Obrigadão aí, boa sorte para ti, um abração e valeu aí pela apresentação, viu? Muito bom, gostei bastante do tema. E então, vamos dar prosseguimento, né, à última apresentação deste GT, com a ilustríssima Rosilda das Neves Alves Vidigal, né, com o resumo de título Código de Defesa do Consumidor, Contrato de Compra e Venda e Garantias Fundamentais, orientado pelo professor Diogo Valério Félix. Rosilda, a palavra é toda sua. Boa noite, então, a todos e a todas. Como o professor Matheus já disse, o título do trabalho é o Código de Defesa do Consumidor, Contrato de Compra e Venda e Garantias Fundamentais. O objetivo do trabalho foi, a partir do reconhecimento da compra e venda civil no Código de Defesa do Consumidor, verificar como se dá a proteção constitucional ao consumidor.
a gente fez uma pesquisa bibliográfica utilizando os descritores CDC, Constituição Federal e Garantia Fundamental. Eu dividi o trabalho em 3 partes. Primeiro eu falei um pouco do Código Civil, o contrato de compra e venda, o Código de Defesa do Consumidor e o Código de Defesa e a Constituição Federal. Eu vou passar já para o Código de Defesa do Consumidor para que a gente não tome muito tempo, né, por causa dos 10 minutos. Bom, primeiro eu acho que é importante falar que eu vou falar do contrato de compra e venda civil, né, que tem como finalidade o consumo final os particulares e não o contrato de compra e venda mercantil, que tem como finalidade a revenda. O professor Paulo Luiz Neto Lobo, ele fala que o Código de Defesa do Consumidor, ele fez uma mudança paradigmática que antes a tutela legal ela favorecia o vendedor e com o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa ele foi construído atrelado a uma resolução da ONU que ressaltou a importância da participação. Gente, eu só queria falar, parece aqui que a minha internet está oscilando, então desculpa se eu sumi daqui a pouco, né? Então, assim, a história da construção do CDC, ela vem atrelada à resolução da ONU, que ressaltou a importância da participação dos governos na implantação de políticas de defesa do consumidor, e a Constituição Federal, que legitimou a proteção do consumidor como direito fundamental e princípio da ordem econômica. Isso está colocado nos artigos 5º, inciso 32 da Constituição Federal e 170, inciso 5. Em 90, por meio da Lei 8.078, surgiu então o Código de Defesa do Consumidor, que assegurou o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e estabeleceu a boa-fé como princípio basilar das relações de consumo. Em observância ao ordenamento jurídico nacional e seus princípios, o CDC também prescreveu no artigo 6º que são princípios básicos a proteção da vida, da saúde, da segurança, a educação para o consumo, o direito à informação clara, precisa e adequada, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva por meio do equilíbrio das relações de consumo. Em suma, as leis de defesa do consumidor vêm em defesa das limitações abusivas dos seus direitos. Há, sem dúvida, maior limitação à autonomia da vontade contratual, em prol do maior equilíbrio entre as partes. Tem uma observação do professor Venosa que é importante, que ele fala assim, olha, não existe incompatibilidade ou derrogação pura e simples das normas do Código Civil Comercial pelo CDC. Cabe ao intérprete harmonizá-las aplicando ambas quando compatíveis, dando proeminência hora uma, hora outra disposição, de acordo com o interesse e as partes envolvidas na relação contratual. Em relação à compra e venda, o CDC prevê em diferentes artigos as proteções ao consumidor. O artigo 53, o artigo 6, que dispõe em relação à inversão do ônus da prova, mas eu não vou me ater a isso, tá bom? Eu vou colocar um pouco que o professor Carlos Roberto Gonçalves fala sobre as decisões das cortes superiores que julgam que o CDC é aplicável aos contratos de compra e venda de imóveis, desde que o comprador seja destinatário final do bem. Isso é importante. Inclusive em relação à corretora imobiliária responsável pelo negócio, e que o CDC atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Conclui-se, então, que o CDC regula os contratos de compra e venda nos quais se tipifica para um dos contratantes o conceito de vulnerabilidade, que está previsto no artigo 4º, inciso 1º do Código, e de consumidor do artigo 2º. E nas palavras do professor Venosa, abre aspas, a tendência jurisprudencial mostra propensão dos tribunais na aplicação dos princípios da lei do consumidor, sempre que na relação jurídica houver contratante vulnerável.
O Gagliani e o Pompolano Filho, eles, ao descreverem as cláusulas abusivas presentes no CDC, eles falam que o CDC nada mais fez do que trazer para a letra da lei, no artigo 51, o princípio da boa-fé nos contratos, a proibição de modificação unilateral do preço, do conteúdo ou qualidade do contrato após sua conclusão e da vedação de cancelamento unilateral do contrato. Esses são incisos que estão presentes no artigo 51. Em relação ao CDC e à Constituição Federal, diversos autores falam que, que o CDC, em sua relação com a Constituição Federal, avaliam que a defesa do consumidor passou a figurar, depois de 88, como direito e garantia fundamental, de acordo com o artigo 5º da Constituição. A Daniela Ferreira Batista abordou que a Constituição Federal reconheceu o direito do consumidor como direito humano fundamental, e sobre o direito ao consumo básico como garantia do mínimo existencial do ser humano e a questão da justiça distributiva. Pinheiro e Cordeiro argumentam que o direito do consumidor, por ser um direito fundamental, a sua tutela jurisdicional pode ser tanto em âmbito individual quanto coletivo, como um direito difuso. Comparato, em 1988, considerou que o CDC encontra-se, em relação aos demais princípios econômicos, no mesmo nível hierárquico daqueles presentes no artigo 170 da Constituição Federal, ou seja, o legislador, por exemplo, não poderá sacrificar o interesse do consumidor em defesa do meio ambiente, da propriedade privada ou da busca do pleno emprego, nem inversamente, preterir estes últimos valores ou interesses em prol da defesa do consumidor. A Constituição Federal reconheceu o direito do consumidor como direito humano fundamental e sobre o direito ao consumo do ser humano e a questão da justiça distributiva. No entanto, Daniela Ferreira Batista entende que no Brasil não há previsão no ordenamento jurídico que garanta um mínimo existencial ao ser humano. Então, é a proteção do consumidor, prevista expressamente no artigo 5º, inciso 27 da Carta Magna, que fundamenta e reconhece o direito de cada ser humano, no mínimo essencial aos bens materiais, para que possa viver dignamente, principalmente com saúde e segurança. Sendo um direito fundamental, a defesa do consumidor está alicerçada em direitos básicos, como a vida de segurança. Nessa perspectiva, para que esses direitos sejam protegidos, confere a obrigação do fornecedor no cuidado de seu próprio fornecimento. É o que se depreende do artigo 6º, inciso 1. São direitos básicos do consumidor, inciso 1. A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos e nocivos. A Daniela Batista ainda entende que o direito do consumidor é um direito humano. Não há possibilidade de existência digna do ser humano sem o consumo de produtos e serviços essenciais. Elétrica, e, por que não, o próprio direito à moradia, que acaba uma relação de consumo. A Ana Paula Pause, ela aborda que a garantia dos direitos do consumidor pelo ponto de vista da dignidade humana. E ela traz que a dignidade da pessoa humana e do consumidor é garantia fundamental, que ilumina todos os demais princípios e normas, e que, então, a ela deve respeito, constitucional, soberano, brasileiro. A importância da informação correta e, portanto, proteção estatal. Sob esse aspecto, e levando-se em conta a vulnerabilidade do consumidor,
né, que é para garantir a isonomia das relações de compra e venda, Pinheiros e Cordeiro afirmam que as normas devem proteger os hipossuficientes social não podem ser corrigidas utilizando-se simplesmente as medidas econômicas. Bruno e Miragem dizem que o dever de proteção o que vai determinar a oposição do excesso né, retomando a questão da boa-fé que a gente retratou lá no início, e a informação são princípios essenciais na defesa do consumidor. Nos princípios da boa-fé e da transparência, os princípios da isonomia, da liberdade. Então, para finalizar, devemos dizer que o CDC é direito e garantia fundamental e também promotor de cidadania. A proteção e a defesa dos direitos do consumidor encontra alicerce na presença do Estado, como previsto na Constituição Federal, no artigo 4º e 2. A promoção da cidadania está relacionada ao direito constitucional de informar, pois, uma vez informado corretamente, o consumidor tem assegurada a possibilidade de escolhas consciente. Por outro lado, a desinformação é mantenedora do desequilíbrio na relação de consumo, porém não é a única. Não podemos esquecer que a própria vulnerabilidade já é um lugar de desigualdade. No entanto, podemos afirmar com confiança que o conhecimento e a informação diminuem a vulnerabilidade do consumidor. Uma das mais importantes considerações a ser feita é a constatação de Ana Lúcia Santos, de que conjuntamente com o princípio da informação, o princípio da boa-fé são os que mais se destacam em relação aos direitos dos consumidores, pois ao serem observados, os demais princípios constitucionais serão plenamente atendidos, ou seja, garantiremos a vida, a saúde e a segurança. Assim, é mister ressaltar que a garantia constitucional do consumidor teve reflexos na sua proteção, na medida em que o Estado teve que implementar medidas de controle no mercado de consumo, criando a Política Nacional da Relação de Consumo. Bom, é isso que eu tinha para falar. Eu agradeço muito, principalmente assim, o evento. Eu acho esse simpósio o máximo, porque ele é muito melhor do que o Conjure. Eu acho que a gente, enquanto faculdade, tem liberdade de trazer pessoas que fazem a gente refletir. Agradeço ao professor Matheus, eu fiquei muito tranquila quando eu vi, né? E aos colegas que ficaram até o final. Vi a minha... Obrigado a você, Rosilda. Né? Você é um espetáculo de aluno, um espetáculo de pessoa. Estou aqui dando uma força, não tava listado, mas a gente, né, agora estou com coordenação agora do Núcleo de Pesquisa e Extensão, então estou fazendo a minha contribuição agora, prestigiando o resumo de todos vocês. Espero que vocês continuem os resumos, tá? Se tornem artigos e que sejam publicados, né, pelas revistas mundo afora. Rosilda, o seu tema eu acho sensacional. Eu sou economista, né, e pensar que a relação comercial, né, entre partes, né, eu nunca tinha pensado por essa parte do Código Civil. Comecei a pensar isso quando eu entrei para lecionar no curso de Direito. E eu reparei que até nos anos 90 não tinha regulação nenhuma, o Estado não regulava nada, o Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro é um Estado incipiente, era incipiente até então, até os anos 90. Então, as relações comerciais
eram todas judicializadas, né? Que é um absurdo. E o CDC trouxe uma garantia, uma confiança, né? Hoje nós podemos comprar um iPhone e ter certeza que o Procon vai notificar a Apple para falar, olha, esse produto é incompleto. Não sei se você viu isso, Rosilda. A Apple foi notificada, porque está vendendo um produto incompleto, né? E aí isso configuraria a venda casada, porque você teria que comprar com outro produto, que é o carregador, né? E essa prática é considerada ilegal, né? Então, assim, existe um respaldo jurídico, né? As pessoas falam, mas isso prejudica as empresas. Poxa, então você nunca foi consumidor, porque você nunca passou um problema ou teve, sei lá, um produto que não estava, né? Você teve que devolver, né? Eu já tive problema com o carro. Carro novo, eu tinha pego 2 meses, deu problema no motor de partida. Estava no seguro, né? Estava na garantia, né? Resolva. Não é problema meu. Tem tantos anos de garantia, 3, 4 anos, sei lá, quanto é que tinha no carro na época. Você acha que tinha 3 anos de garantia? Resolva. Né? Então, essa segurança, né, da gente poder... E quando isso é uma relação que é totalmente desigual, né? Uma empresa, né? Sei lá, do porte da Casas Bahia, Grupo B2W, Americana, Submarino, né? Você não tem esse respaldo, né? É totalmente desleal, né? E eu entendi isso, né? Por isso que o Código de Defesa é uma reafirmação do que está escrito na Constituição de uma maneira clara, objetiva, e que as partes se entendem. Não precisa judicializar, não precisa nada, precisa ir PROCON, né? Então, seu trabalho é muito bom, Rosilda, você está de parabéns. Seu orientador também está muito bom, de parabéns também o Diogo, né? Aquele cara é sensacional, gosto muito dele. Alguém tem alguma consideração? Renata, João Vitor, Nelson, Luana, Vanessa, Eric? O Matheus, eu queria falar uma coisa para o João Vitor, nem sei se ele está aí ainda, né? Porque não dá para vê-lo. Mas, assim, eu fiquei muito tocada pelo trabalho dele e eu espero que ele realmente renda muitos frutos, né? Até por ser mulher negra e que sofreu muitos preconceitos por isso. Eu espero muito, muito, muito que essas coisas avancem. Estou numa cidade em que a maioria é branca, né? Eu e mais um outro da turma devem ser negros. Então, assim, eu me orgulho de ter pessoas, pensadores, pensando sobre isso, sobre a negritude, sobre tudo isso. Obrigada. Rosilda, eu que agradeço a sua apresentação, foi muito boa. Fico feliz que você tenha gostado do meu trabalho. E leia meu resumo, não sei se está disponível, mas se tiver, leia meu resumo, que eu garanto que foi melhor que minha apresentação. Minha apresentação foi bem ruim. E eu queria agradecer pela sua apresentação, muito legal, eu gosto muito desse tema. Achei muito legal também que você foi bem profunda nos temas dos direitos e garantias fundamentais da Constituição, conseguiu envolver bem o Código de Defesa do Consumidor nisso, foi muito interessante mesmo. E eu gostaria de agradecer também ao professor Matheus. É Matheus o nome, né? Isso. Espero que seja Matheus. Matheus. Por ter conseguido manter o evento tão legal, assim, né? Simpatia, educação, pessoa muito, muito boa. E mandar um abraço para todos vocês aí do Paraná. Tenho família aí no Paraná. Não é em Maringá, mas é em Jacarezinho, cidade pequenininha. Pertinho daqui. Pertinho, né? Então, mandar um abraço aí para vocês. Dizer que eu gosto muito do Paraná, muito, muito legal mesmo. As pessoas do Paraná, a terra muito boa. Já vivi bastante tempo aí. Passei bastante férias aí. E é isso, legal. Um abraço para todos. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho. João, são vocês. A gente faz os eventos por vocês, né? A gente fica muito feliz quando a gente traz palestrantes bons, a gente fomenta esse tipo de atividade como GTs e tem desse debate, tem esse diálogo, surge, né, debates interessantes, surge temas interessantes, tá? Os resumos a gente vai deixar disponibilizado no site da instituição em breve, no formato de anais,
tá? Podem ficar tranquilos. Eu só não garanto que ainda seja esse ano, pois estamos em novembro, né? A gente está com monografia, então a gente está com bastante coisa. Então, peço um pouquinho de parcimônia, mas se você quiser, Rosilda, eu posso te adiantar, porque eu sou da comissão científica, eu consigo te passar o resumo do João Vitor, que, por sinal, está muito bem escrito, viu? João, você tem você tem um tema para dissertação, teses, assim, pós-doutorado, cara, e principalmente se você estiver indo por essa vertente de autores que foge do mainstream, né? São autores mais heterodoxos, que eu diria, né? Cara, publicação na certa e você tem um caminho muito grande. Você está sob uma orientação de um mestre louva-a-Deus, né? O Caio Ramiro é um cara outlier, né? A gente costuma dizer que são caras assim que o mundo precisa, né? Cada vez mais. E meus parabéns, tá? Se apresentou. Maringá está de portas abertas, tá? E todos que participaram do GT, muito obrigado por isso. Peço desculpas se eu não conduzi de uma maneira... Mas eu sou um cara mais descontraído, eu gosto de falar, né? Tenho essa característica, tá? Então é isso, pessoal. Então, acho que eu declaro... Quer falar alguma coisa, João? Não, eu só queria falar que na página 7 do meu resumo acabou que ficou com um erro de digitação. Está escrito 2 anos e seria 21 anos. Seria como corrigir? Eu corrijo na página 7. Tá. Pode deixar que eu corrijo. Perfeito. Eu corrijo sim, vai passar por uma revisão de português e a gente vai publicar nos anais, tá bom? Tá, obrigado. Até mais. Pessoal, um abração para vocês. Tudo de melhor. Rafael, obrigado aí por nos monitorar. Rosilda, brigadão pela participação. Estamos juntos aí, estou em 3 salas simultâneas aqui. Multiuso. Parabéns, Rafael. Parabéns aí, o show, está sendo show. Parabéns a todos aí. Então, brigadão por tudo. A gente também, eu acho que vai publicar esse GT no YouTube. Tá sendo gravado, tá pelo Zoom. A gente vai passar esse vídeo também para o YouTube, vai ficar disponibilizado lá, essas apresentações, tá? Então, pessoal, muito obrigado por tudo. Um abração a todos, tá? E tenha uma boa semana aí, tá bom? Um abração.